A gente passa a estudar agora a pessoa jurídica, aqui no âmbito do direito civil. O conceito de pessoa jurídica como sujeito de direitos é recente no sistema jurídico. Hoje, a análise estrutural da pessoa jurídica ela é necessária, mas ela não é suficiente. Na prática, a gente precisa ferir, a gente precisa analisar também qual que é a finalidade da pessoa jurídica, qual que é a função da pessoa jurídica. Isso ocorre porque pessoa jurídica tem um caráter instrumental, dado que ela é meio para a concretização de outros direitos fundamentais, inclusive da pessoa natural. Aliás, o próprio artigo 170 da Constituição Federal destaca que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por finalidade, assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Portanto, a ordem econômica, cuja pessoa jurídica faz parte, cuja pessoa jurídica integra, visa resguardar a todos a existência digna, ou seja, a dignidade da pessoa humana, que é um direito fundamental lá do artigo 1º, parágrafo, inciso 3º da Constituição Federal. Toda pessoa jurídica tem uma finalidade, toda pessoa jurídica tem uma função, sempre alinhada com valores constitucionais. E como é que fica a pessoa jurídica dentro do ordenamento jurídico? A doutrina conceitua a pessoa jurídica como todo ente formado pela coletividade de pessoas ou bens que adquire personalidade jurídica por determinação legal. Esse conceito, contudo, hoje ele é incompleto. Isso porque o direito vem admitindo pessoa jurídica sem pessoas ou bens. O direito ele subdivide a pessoa jurídica em pessoa jurídica intersubjetiva e pessoa jurídica patrimonial. A pessoa jurídica intersubjetiva é a pessoa jurídica formada pela coletividade de pessoas, ao passo que a pessoa jurídica patrimonial é a pessoa formada pela coletividade de bens. São exemplos de pessoas jurídicas intersubjetivas as sociedades, as associações, os partidos políticos, dentre outros. Por outro lado, a gente pode citar, a título de exemplo de pessoa jurídica patrimonial, as fundações, que é formada pela coletividade de bens. Existem ainda pessoas jurídicas de direito público, ou seja, reguladas pelo direito público. Podem, nesse caso, subdividir-se em pessoa jurídica de direito público externo e pessoa jurídica de direito público interno. As pessoas jurídicas de direito público externo são os estados estrangeiros e demais entidades reguladas pelo direito internacional. É o caso, por exemplo, da ONU, da OMS, dentre outros. A pessoa jurídica de direito público interno, contudo, são pessoas jurídicas com atuação interna, podendo subdividir-se em pessoas jurídicas que integram a administração pública direta e pessoas jurídicas que integram a administração pública indireta. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são pessoas jurídicas de direito público interno que compõem a administração direta. Em contraposição, as autarquias e fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público interna integrantes da administração pública indireta. É importante observar que nem toda pessoa jurídica que integra a administração indireta é pessoa jurídica de direito público. Sociedade de economia mista e empresas públicas, por exemplo, são pessoas jurídicas de direito privado, embora façam parte da administração pública indireta. O início da personalidade jurídica de pessoas jurídicas de direito privado se dá com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Isso está lá no artigo 45 do Código Civil. É importante observar que aplicam-se às pessoas jurídicas no que couber os direitos da personalidade. É o que diz lá o artigo 52 do Código Civil. Não por outro motivo, a pessoa jurídica ela pode sofrer dano moral, conforme foi disciplinado pela súmula 227 do STJ. Segundo o artigo 44 do Código Civil, são pessoas jurídicas de direito privado: 1. As associações, 2. As sociedades, 3. As fundações, 4. As organizações religiosas e 5. Os partidos políticos.
E quanto às teorias afirmativas da pessoa jurídica, o que é isso? Como é que elas funcionam? As teorias afirmativas são teorias que tentam explicar a existência da pessoa jurídica. A teoria geral da pessoa jurídica está disciplinada entre os artigos 40 a 69 do Código Civil. Dentro desse contexto, é preciso, como eu já alertei no início, estudar a pessoa jurídica sob uma ótica estrutural e ainda sob uma ótica também da função, da finalidade. Existem diversas teorias que tentam explicar o conceito de pessoa jurídica nessa análise estrutural. Na prática, existem duas correntes. A corrente formalista, que defende que pessoa jurídica é apenas uma ideia, é um conceito. A pessoa jurídica aqui, na corrente formalista, seria, segundo essa corrente, um ente fictício que tem o objetivo de centralizar a imputação de interesses a fim de viabilizar relações jurídicas mais complexas. Dentro da corrente formalista, a principal teoria estudada é a teoria da ficção jurídica. Para a teoria da ficção jurídica, a pessoa jurídica é mera abstração. Por isso, essa teoria reconhece apenas a existência ideal e nega a existência material da pessoa jurídica. Nesse cenário, a pessoa jurídica não teria uma vontade própria e, por isso, a pessoa jurídica será sempre representada segundo a teoria da ficção jurídica. A segunda corrente é chamada pela doutrina de corrente realista. Para essa corrente, a pessoa jurídica é uma realidade com vontade própria. A pessoa jurídica, então, sob uma análise estrutural, ela deveria, segundo essa corrente, ser equiparada a uma pessoa natural. Dentro dessa corrente, a teoria mais conhecida é a teoria da realidade objetiva, ou teoria da realidade orgânica. Essa teoria defende que a personalidade jurídica da pessoa jurídica é fruto da existência material. Trata-se de compreender a pessoa jurídica como um organismo social vivo. Na prática, o que influencia a preponderância de uma teoria sobre a outra é o controle do Estado sobre os sujeitos de direito. Quanto mais próximo da corrente formalista, maior é o controle do Estado sobre a pessoa jurídica. Isso ocorre porque o Estado que vai definir os requisitos imprescindíveis, os requisitos necessários para a existência, para a constituição da pessoa jurídica, sob pena de não reconhecer o ente como uma pessoa jurídica sujeita de direitos. Na corrente formalista, cuja principal teoria é a teoria da ficção jurídica, o reconhecimento do Estado tem uma natureza constitutiva. No âmbito da corrente realista, contudo, as teorias retiram do Estado a maior ingerência sobre a pessoa jurídica. O reconhecimento da pessoa jurídica pelo Estado, na corrente realista, seria um ato meramente declaratório. Isso significa dizer que a existência da pessoa jurídica para a corrente realista, ela não depende da chancela do Estado. O direito brasileiro, contudo, ele enquadra-se notadamente no meio termo. Isso porque a existência da pessoa jurídica depende, sim, da chancela do Estado. Então, seria um ato constitutivo. Porém, a partir daí, a pessoa jurídica tem vida própria, ou seja, sobrevive com alto grau de autonomia. Fala-se, por isso, que o Código Civil adotou a teoria da realidade técnica. Essa teoria defende que a existência da pessoa jurídica é fruto, é produto da existência material aliada à existência ideal. Isso é, de forma bastante clara, um meio termo entre as duas primeiras teorias. Segundo essa teoria, a pessoa jurídica é fruto da lei, mas detém uma existência real. Essa é a teoria que mais se aproxima do nosso direito. Dá uma olhada no que diz o artigo 45 do Código Civil. Diz o seguinte, artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, da autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Nota que a existência legal da pessoa jurídica de direito privado depende, sim,
da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. O código aqui está alinhado com a teoria da ficção jurídica, dado que a chancela do Estado condiciona a própria existência da pessoa jurídica. Contudo, a partir daí a pessoa jurídica é uma realidade e não uma ficção jurídica. A ideia é que a existência da pessoa jurídica é produto de um processo técnico de personificação, por isso a gente fala em teoria da realidade técnica. É relevante destacar que em alguns casos a gente vai precisar de aprovação do Poder Executivo. Um banco, por exemplo, vai depender de aprovação do Banco Central do Bacen para poder ser constituído, para poder existir. Outro ponto que é importante lembrar também é que personalidade jurídica das pessoas jurídicas de direito público, como regra, começam a partir da vigência da lei que a instituiu, não do registro do respectivo ato constitutivo, tá? É a partir da vigência da lei se for pessoa jurídica de direito público. O Código Civil, ele trabalha apenas com a parte estrutural da pessoa jurídica. A Constituição Federal, nesse cenário, acresce valores que fundamentam a pessoa jurídica. Em outras palavras, existem diretrizes necessárias, imprescindíveis ao funcionamento e existência da pessoa jurídica. A pessoa jurídica contemporânea tem uma função social, uma finalidade coletiva a ser cumprida sob pena de sanção. É o que ocorre, por exemplo, com a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica que, em última análise, deixa de cumprir sua função social. A pessoa jurídica deve alinhar seus objetivos com os valores constitucionais. Em outras palavras, os interesses privados da pessoa jurídica precisam estar alinhados com os interesses da coletividade. Ainda dentro desse tema de pessoa jurídica, é importante falar sobre a extinção da EIRELI, da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Desde a EIRELI, era possível constituir pessoa jurídica a partir da vontade de uma única pessoa natural. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, foi criada com o objetivo de permitir ao empresário individual a constituição de pessoa jurídica separada da pessoa física. Antes da EIRELI, não raro pessoas simulavam a participação de mais de um sócio apenas com o objetivo de cumprir a determinação legal. A Lei 14.195 de 2021, contudo, transformou a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada Unipessoal, Sociedades Limitadas Unipessoais. Observa o que dispõe o artigo 41 da Lei 14.195 de 2021. Diz o seguinte, artigo 41. As empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data da entrada em vigor desta lei serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais, independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo. Aliás, trata-se de uma tentativa de simplificação legislativa com a fusão de duas espécies societárias, ambas unipessoais, já que a Lei 13.874 de 2019, em paralelo à EIRELI, autorizou a criação de sociedade limitada constituída por uma única pessoa. Dá uma olhada no que diz o artigo 1052, parágrafo 1º e 2º do Código Civil. Diz o seguinte, artigo 1052, no caput. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Parágrafo 1º, a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. E o parágrafo 2º, se for unipessoal, ou seja, de uma única pessoa, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber as disposições sobre o contrato social. A sociedade limitada unipessoal, então, passa a ser, no ordenamento jurídico, a pessoa jurídica constituída pela vontade de uma única pessoa natural, substituindo, portanto, a antiga EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. E quanto à autonomia da pessoa jurídica? A Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, ainda potencializa a autonomia da pessoa jurídica. Aliás, o parágrafo único do artigo 49A do Código Civil, que foi introduzido por essa lei, esclarece que o patrimônio da pessoa jurídica é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, ou seja,
é um limite da sua responsabilidade. Olha só o que diz esse dispositivo, artigo 49A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. O parágrafo único esclarece que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Observa que o legislador aponta inclusive a importância dessa separação patrimonial, destacando que essa separação visa estimular empreendimentos, gerar empregos, tributos, renda e inovação. É claro que na prática o legislador ele não pretende afastar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em situações excepcionais, como por exemplo na fraude. Contudo, o que faz o legislador aqui é evidenciar ainda mais a excepcionalidade da desconsideração da personalidade jurídica. E quanto à responsabilidade da pessoa jurídica? A pessoa jurídica tem responsabilidade jurídica própria. Isso significa que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada sob a ótica civil, administrativa e inclusive penal. A gente, inclusive aqui no direito desenhado, fala bastante sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica lá quando a gente estuda a conduta no fato típico, lá no curso de Direito Penal Desenhado aqui do canal. Eu recomendo que você assista essa aula, Conduta no Fato Típico, para se aprofundar nesse tema responsabilidade penal da pessoa jurídica. No âmbito da responsabilidade civil, o artigo 47 do Código Civil dispõe o seguinte, obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. O ato constitutivo das pessoas jurídicas vai ser o contrato ou estatuto social. Esse instrumento delimita poderes aos administradores. O artigo 47 do Código Civil, então, ele esclarece que o ato praticado pelo administrador, desde que autorizado lá no contrato social ou no estatuto, cria obrigação para a pessoa jurídica. Portanto, em tese, o ato praticado pelo administrador fora dos limites do contrato, do estatuto, não obriga, não vincula a pessoa jurídica. O ato praticado pelo administrador que transcende, que supera, que ultrapassa o que foi autorizado no contrato social, no estatuto, é chamado pela doutrina de ato ultra vires. Fala-se, por isso, que, segundo o artigo 47 do Código Civil, a gente teria adotado a teoria ultra vires societatis. O problema é que essa ideia está desconectada com os princípios da boa-fé objetiva. O terceiro, de boa-fé, ele não pode ser prejudicado pelo ato do gestor. Aqui, o terceiro de boa-fé tem aparência, tem convicção da legitimidade dos atos praticados pelo gestor. Por isso, fala-se aqui em teoria da aparência. Portanto, sob a ótica da boa-fé objetiva, a pessoa jurídica ela tem que ser responsabilizada por atos praticados por gestores em nome da pessoa jurídica quando esses atos são realizados em relação a terceiros de boa-fé. Aliás, sobre esse tema, o enunciado 147 da terceira jornada de Direito Civil esclarece o seguinte: o artigo 47 não afasta a aplicação da teoria da aparência. Alguns doutrinadores defendiam a aplicação da teoria ultra vires quando presente quaisquer das hipóteses do parágrafo único do artigo 1015 do Código Civil. Olha só o que diz o parágrafo único do artigo 1015 do Código Civil. Diz o seguinte, parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses. 1. Se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade. 2. Provando-se que era conhecido do terceiro. E 3. Tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Contudo, o parágrafo único desse artigo ele foi revogado pela Lei 14.195 de 2021. Portanto, o pilar de sustentação da teoria ultra vires no Código Civil foi apagada. Isso significa que hoje a teoria da aparência é o parâmetro de responsabilização da pessoa jurídica por atos praticados pelos seus gestores. Em outras palavras, deve-se analisar a boa-fé do terceiro sob a ótica da boa-fé objetiva.
E quanto aos direitos da personalidade da pessoa jurídica, como é que fica aqui no estudo da pessoa jurídica? Os direitos da personalidade eles foram criados para tutelar a pessoa humana, dado que o pilar de sustentação é justamente a dignidade da pessoa humana. Por isso, existe certa dificuldade ao analisar os direitos da personalidade jurídica no âmbito da pessoa jurídica. Não faz sentido defender, por exemplo, dignidade humana da pessoa jurídica, e por isso a gente precisa alinhar os direitos da personalidade a essa nova realidade. Existe aqui outro fundamento e outra finalidade. O fundamento aqui é conectar a finalidade, é conectar a função da pessoa jurídica com os valores sociais constitucionais. A pessoa jurídica ela não possui, por exemplo, não possui vida, não vai possuir intimidade, não vai possuir autoestima, que é a honra subjetiva. Aliás, justamente por não possuir honra subjetiva, autoestima, a gente não pode falar, por exemplo, em crime de injúria. A gente já estudou isso lá no direito penal contra a pessoa jurídica. Contudo, a pessoa jurídica possui, por exemplo, privacidade de contas bancárias, possui reputação, honra objetiva. Por possuir reputação, por possuir honra objetiva, por exemplo, ela pode ser vítima de crime de calúnia. Então, ela não vai poder ser vítima de crime de injúria, porque não tem autoestima, não tem honra subjetiva, mas ela vai poder ser vítima de crime de calúnia, porque ela tem reputação. Tá? Então, a pessoa jurídica, portanto, possui alguns direitos da personalidade e não vai possuir outros. Alinhado com essa ideia, o artigo 52 do Código Civil esclarece o seguinte, ele diz: aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. E a gente vai terminar esse tema falando um pouco sobre a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, ela é disciplinada no Código Civil lá no artigo 50. Esse dispositivo ele foi bastante modificado pela Lei 13.874 de 2019, que é a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Alinhada com a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, a alteração do artigo 50 visa potencializar, visa aumentar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Aliás, as regras de desconsideração da personalidade jurídica são, em última análise, regras que visam proteger a pessoa jurídica. Se você quiser aprender mais sobre o processo de desconsideração da personalidade jurídica, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, você pode ver a nossa aula sobre intervenção de terceiros lá no processo civil, que a gente fala bastante sobre isso, né? A incidente de desconsideração de personalidade jurídica passa a ser um elemento integrante aí desse instituto de intervenção de terceiros no âmbito do processo civil, e a gente estuda bastante lá. Existem duas teorias para explicar a desconsideração da personalidade jurídica aqui no âmbito do direito civil. A teoria maior e a teoria menor. O artigo 50 do Código Civil alinha-se à teoria maior, ao passo que a desconsideração proveniente de microsistemas, como o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, vinculam-se à teoria menor. Na prática, a gente pode pensar da seguinte forma: a teoria maior visa, em última análise, a proteção da pessoa jurídica. A desconsideração da pessoa jurídica na teoria maior ela é feita com base nesse parâmetro. A teoria menor, contudo, visa proteger o vulnerável e não a pessoa jurídica. Vulnerável que é objeto de proteção daquele microsistema. Por exemplo, proteger o consumidor no Código de Defesa do Consumidor. Dá uma olhada no que diz o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que tem como parâmetro a teoria menor e não a teoria maior. Diz o seguinte, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Nota que o Código de Defesa do Consumidor relativiza bastante a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, pois permite a desconsideração em praticamente qualquer situação. Aliás, esclarece o dispositivo que a mera infração à lei, fato ou ato ilícito, é suficiente para a desconsideração. No âmbito da teoria maior, usa-se como regra o artigo 50 do Código Civil, como eu já falei, para buscar essa desconsideração da personalidade jurídica.
Ocorre que a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874, de 2019, com o objetivo de reforçar a autonomia da pessoa jurídica, modificou esse dispositivo. Olha só o que diz agora o artigo 50 do Código Civil. Diz o seguinte, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. O parágrafo 1º esclarece que, para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização de pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. O parágrafo 2º dispõe que entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizado por 1. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. E 3. Outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. Esse dispositivo continua no parágrafo 3º, esclarecendo que o disposto no caput, nos parágrafos 1º e 2º desse artigo, também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores da pessoa jurídica. Parágrafo 4º esclarece que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput desse artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. E o parágrafo 5º dispõe que não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Na prática, a principal hipótese de desconsideração aqui é o desvio de finalidade. Nesse cenário, em razão da Lei da Liberdade Econômica, o desvio de finalidade passou a ter uma concepção subjetiva. Nota que o artigo 50, parágrafo 1º do Código Civil esclarece que o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Isso significa, na prática, que deve-se comprovar a intenção dos sócios de lançar a mão do desvio de finalidade com o objetivo de prejudicar credores, com o objetivo de prejudicar terceiros. Em relação à confusão patrimonial, contudo, a concepção objetiva foi mantida quando comparado com a redação do antigo artigo 50 do Código Civil. Em outras palavras, é possível aferir de forma objetiva, sem precisar adentrar aí na intenção do agente.